No silêncio, há perguntas que nunca foram respondidas. Vozes sussurram no escuro, ecos de segredos enterrados pelo tempo. Aqui, cada sombra esconde uma história, real ou não. Deixo que você decida. Bem-vindo ao Voz do Vazio, onde o mistério não é apenas contado, ele é sentido. Em uma noite comum de maio de 1986, o céu sobre o Brasil foi cortado por luzes silenciosas. Objetos que não obedeciam às leis da física, cruzando o espaço aéreo com movimentos impossíveis. E pela primeira vez na história, a Força Aérea Brasileira se viu obrigada a não negar. Este não é um conto, é um registro oficial. E nesta noite, o silêncio foi rompido por algo que ninguém conseguiu explicar. Antes de entendermos o que aconteceu no céu do Brasil em maio de 1986, é preciso voltar um pouco no tempo. O país vivia um período de transição. A ditadura militar estava chegando ao fim, e o povo brasileiro experimentava, lentamente, o sabor amargo e incerto da liberdade recém-conquistada. O mundo, por sua vez, tremia sob as tensões da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética competiam silenciosamente pelo domínio tecnológico, militar e até cósmico. O espaço, uma vez símbolo de sonho e conquista, tornava-se também palco de medo, espionagem e vigilância. Satélites orbitavam em silêncio. Mísseis dormiam prontos sob a terra. E enquanto governos disputavam os céus entre si, algo mais observava, calado. Em meio a esse cenário de vigilância, paranoia e segredo, o Brasil tornou-se, sem saber, protagonista de um dos maiores eventos ufológicos do planeta. Uma noite em que o radar militar não detectou aviões inimigos, mas sim algo além. Luzes que não obedeciam à física, que desafiavam os protocolos, que surgiam e desapareciam como se brincassem com a nossa percepção de realidade. Naquela época, acreditar em discos voadores era tratado com escárnio. Mas e quando os pilotos militares relatam a mesma coisa? E quando a própria aeronáutica admite que não sabe o que viu? O Brasil, ainda frágil, ainda se reconstruindo, ainda de luto por décadas de censura, tornou-se por uma noite o epicentro de algo inexplicável. E o mais estranho, nenhuma das potências mundiais disse uma palavra. E então, ela começou. Na noite de 19 de maio de 1986, por volta das 20 horas, algo começou a chamar atenção nos céus do estado de São Paulo. Torres de controle começaram a receber relatos de luzes intensas, coloridas e móveis, que surgiam e desapareciam como se desafiando qualquer lógica conhecida. Controle? Boa noite. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho, pô, mas eu tô olhando bem, o bicho tá parado. Tem sobe, tem desce, vai pra esquerda e pra direita, tá paradinho lá. Tô olhando, não é estrela não, é um farol. Não dá pra distinguir nada, só o foquinho de luz. Mas não eram apenas civis observando. Radares militares captavam ecos sólidos. Não eram interferências, eram objetos. Primeira testemunha oficial: o controlador Sérgio Mota, da Torre de São José dos Campos. Ele reporta luzes vermelhas e alaranjadas, próximas ao aeroporto. Luzes que voavam rápido. Depois paravam, como se estivessem observando algo. Outros aeroportos confirmam: Rio de Janeiro, Anápolis, Brasília.
As luzes estavam em todos os lugares e pareciam coordenadas. Às 22h27, a Força Aérea Brasileira é acionada. 5 caças F-5 e Mirage decolam de diferentes pontos do país. Pilotos experientes, treinados, preparados para qualquer coisa, exceto aquilo. Um dos pilotos, o tenente Kleber Caldas Marinho, relata em depoimento: eu consegui a aproximação de um deles, mas no instante seguinte, ele acelerou e desapareceu, como se não estivesse limitado pelas leis da física que nos prendem. Outro piloto, o Major Osiris Silva, então presidente da Embraer, também reportou luzes ao lado de sua aeronave. Elas o acompanhavam, mudavam de cor, de velocidade e de direção. Solicitamos a sua colaboração no sentido de observar, durante a sua aproximação, a possível existência de objetos voadores não identificados nessas áreas. Saliento ainda que 3 desses objetos foram observados pela Torre São José e não correspondiam à apresentação visual noturna de uma aeronave em voo, não apresentavam indicativos de luz de navegação, apenas uma fonte luminosa que mudava de cor permanentemente. Como é que ele descreveu aí? É um ponto bem vermelho. Ponto vermelho na radial 270, rumo a São Paulo. Positivo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Tá indo atrás. Sério, tá indo. Controle? Tá vendo? Tá indo atrás. Controle, o Mike Bravo Zulu tá pro onda radial 270 de São José, tá perseguindo um objeto aqui, cara. O Mike Bravo Zulu? Tá sobre a radial 270 correndo atrás. Ele viu e tá atrás. Brasília? O cara tá vendo outro à direita dele na radial 100 mais ou menos. Disse que não é estrela não e foi atrás. O alinhamento da pista, eles mudam de cor o tempo todo. Ficam vermelhos, amarelos, verdes, azuis, brancos. O que está no setor nordeste, eu só vejo pontos estranquiçados. Porra, tem um passando baixo, cara. Tá bonito. Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, voando baixo agora. Porra, cara, tá bonito pra caramba. As luzes se multiplicaram. Em determinado momento, 21 objetos foram detectados nos radares. Eles surgiam e sumiam. Pairavam. Depois, aceleravam em velocidade hipersônica. Muitas vezes, os caças tentavam persegui-los, e eram eles que passavam a seguir os caças. Eu era o caçador, mas, em minutos, virei a presa, relatou outro dos pilotos envolvidos. Era como se aquelas presenças testassem os limites humanos, como se observassem nossa reação, como se já tivessem feito isso antes. Por volta da meia-noite, os objetos começaram a desaparecer, um por um, sem rastro, sem contato, sem som. Os caças pousaram. Nenhuma interceptação foi bem-sucedida. Nenhuma arma foi disparada. Nenhuma comunicação foi possível. Tudo que restou foi o eco nos radares e a dúvida nos olhos de quem viu. Três dias depois, a Força Aérea convocou uma coletiva de imprensa histórica. O ministro da Aeronáutica da época, Brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, declarou: realmente havia algo. Os objetos eram reais. Não podemos explicar sua origem nem sua tecnologia. Nunca antes e nunca depois, o Brasil teve uma declaração tão direta sobre o desconhecido. Os anos passaram. O caso foi arquivado. Alguns documentos vieram à tona décadas depois, revelando detalhes técnicos, mas nenhuma explicação foi dada. Não era balão meteorológico, não eram drones, eles sequer existiam na época. Não era histeria coletiva, era algo que estava lá e que sabia que estávamos olhando. Você pode acreditar ou não, mas os registros estão lá, os depoimentos estão gravados. E o céu, aquele céu escuro sobre o sudeste do Brasil,
ainda guarda o silêncio daquela noite. Uma noite em que a humanidade olhou para cima e não viu nada que fizesse sentido. Apenas luzes, apenas vazio. Ou talvez alguém observando. Se o vazio sussurrou algo a você esta noite, deixe um sinal. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se, porque nem todos conseguem ouvir, mas os que ouvem nunca mais esquecem.